Fala pessoal, esse é mais um vídeo da série do Imposto de Renda aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre a obrigatoriedade da entrega, quem de fato está obrigado ou não a entregar o Imposto de Renda. Gente, sou o Murilo, sou contador, sou contábil e toda semana estou produzindo um conteúdo novo aqui para vocês. Então, quem não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para ir acompanhando as novidades por aqui, tá certo? Gente, em relação à obrigatoriedade, tem muita gente que confunde o fato de ser obrigatório ou não a entrega do Imposto de Renda. Tem gente que acha que por conta de ter uma empresa no nome obrigatório, por ter recebido algum tipo de transferência Pix tem obrigatoriedade, ou por ter feito alguma transferência, alguma questão de doação, e na verdade não são esses critérios que a Receita Federal considera, tá? Eu vou falar aqui para vocês os pontos-chave que você tem que considerar, todos os pontos principais que são atrelados principalmente em relação à sua renda, tá certo? Então vamos lá, gente. O primeiro ponto, de fato, é em relação ao rendimento tributável. O valor que você recebe aí como salário, como aluguel, ou então como prolabore quando você faz o recolhimento como empresário. Se esses valores forem acima de 28.500, você está obrigado a declarar imposto de renda. Murilo, eu não recebo isso, mas toma cuidado, tem gente que não recebe isoladamente. Então, por exemplo, o trabalho registrado não atingiu 28 mil, mas eu trabalho registrado e também tenho um aluguel. Então, na verdade, o que a Receita Federal considera é a somatória dos valores, tá bom, gente? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. E aí que já tem muita gente que acaba caindo na malha fina por conta desse primeiro critério. Tem muita gente que tem mais de um emprego, né? Então, quando a gente vai somar a renda, de fato já ultrapassa o valor de 28 mil. Então, tem que tomar cuidado para juntar todos os seus informes de rendimento para considerar o valor do rendimento tributável, tá bom? Isso é muito importante, não se esqueçam disso. O outro critério em relação a rendimento isento. Murilo, o que é rendimento isento? É aquele que não tem a tributação de fato sobre ela, mas que você tem que mencionar no imposto de renda. Quando, por exemplo, você recebe alguma indenização trabalhista, a sua distribuição de lucro que você faz pela empresa, quando esse valor for acima de 40 mil no ano, você também está obrigado a declarar imposto de renda, tá certo? Não significa, gente, que nesse caso você vai pagar o imposto, tá? Rendimento isento, o nome já diz que você de fato não tem tributação em cima dele, mas ele tem que estar dentro da sua declaração de imposto de renda, tá bom? Então tem que tomar cuidado em relação a isso também. Rendimentos de aplicações, o rendimento de indenização trabalhista, a própria distribuição de lucro, tudo isso entra nesse campo de rendimento isento e é obrigatório acima de 40 mil, tá certo? Um outro critério para de fato você entregar imposto de renda é em relação à questão da aplicação na Bolsa de Valores, gente. Tem gente aí que faz a compra de ação, né, que mexe com as operações na Bolsa, tem de fato a obrigatoriedade de você fazer essa informação no imposto de renda, tá bom? Ah, Murilo, mas a movimentação foi super baixa. Mesmo assim, o fato de ter feito a compra ou a venda aí das ações, ela considera como obrigatório para a entrega do imposto de renda. Então você tem que tomar cuidado em relação a isso também. Tem gente que acabou investindo na bolsa para testar, né? Fez uma operação baixa e depois acabou sendo surpreendido quando entrou no CNPJ, quando entrou no CPF, na verdade, desculpa, entrou no CPF e viu que estava irregular aí pela Receita Federal, tá bom? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. O que mais? Um outro ponto também que é obrigatório em relação ao ganho de capital. Murilo, o que é o ganho de capital? É quando você faz alguma operação de venda aí de algum imóvel. E na verdade, essa operação de venda de um imóvel, por exemplo, ela teria que ter feito uma outra análise, que é ganho de capital. Não vou entrar nesse mérito agora, mas só para vocês entenderem. Essa informação de ganho de capital, você é obrigado a declarar imposto de renda se você fez alguma venda do seu imóvel e você teve ganho sobre isso. Então, por exemplo, eu tinha um imóvel que custou 200 mil, eu vendi por 400 mil. Opa, você está obrigado a declarar imposto de renda, tá bom? Tem que tomar cuidado em relação a isso também, porque o governo ele tem acesso à questão da movimentação, principalmente na questão da transferência do cartório, tá bom, gente? Tomar cuidado nesse ponto que tem muita gente que não lembra. Outra condição obrigatória também é em relação ao seu patrimônio. Se você tem bens ou direitos acima de 300 mil. Ou seja, se você tem carro, se você tem casa, se você tem saldo em aplicação, tudo que você possui de patrimônio, se a somatória desse valor ultrapassa 300 mil, tá? Então você tem que considerar tudo que você tem de fato aí no seu nome, considerando esse valor, esse montante ultrapassa 300 mil, então, opa, você também é obrigado a declarar imposto de renda, tá bom? E tem mais um critério em relação à atividade rural, que eu não vou mencionar aqui no vídeo, que normalmente acaba não se aplicando para a maioria. Mas se você tem atividade rural, também é necessário verificar a obrigatoriedade da entrega, tá certo? Gente, esses são os pontos-chave, são os pontos principais que deixam você obrigado a entregar imposto de renda, tá bom? Tem muita gente que faz por conta própria, acaba pecando em relação a algum ou outro
valor que é informado e paga o imposto devido por conta disso. Se você tem alguma dúvida, quer conhecer o serviço aqui na Exame Contábil, a gente já faz imposto de renda de vários clientes, a gente acompanha eles há muito tempo, então tem toda uma bagagem, uma experiência para colocar o melhor modelo de entrega para você, tá certo? Então entre em contato com a gente, deixe seu comentário aqui no vídeo que eu vou ter o maior prazer de te auxiliar nessa etapa.